Eu acho interessante e chama muita atenção e marca o visitante, né? E emociona o visitante, é assim um desejo de modernidade, uma vontade da sociedade, da população de se renovar, de mudar, né? Que está presente, essa vontade está presente na grande parte das suas representações arquitetônicas. Mesmo quando a gente passa pelos estilos, vamos dizer assim, ou pelas expressões de linguagens estilísticas, eclética, decor, se a gente pode começar a qualificar e categorizar assim, a gente tem sempre uma presença do moderno, né? É bem claro isso. Então, é um desejo de modernidade que é peculiar, isso no sentido amplo, para responder sua pergunta nesse sentido amplo. Claro que a gente pode começar a focar os materiais utilizados, os princípios da arquitetura moderna que estão claros em alguns exemplares, da arquitetura da década de 1970, aquela arquitetura brasileira, concreto, cerâmica, o branco, o uso do branco para destacar planos e volumes nas arquiteturas a partir da década de 1970. E nitidamente na década de 1940 o uso de diversos padrões, né, que destacam esse modernismo brasileiro do sul, do sudeste, né, que é um pouco diferente do modernismo do nordeste, por exemplo. Olha, o grande ponto, né, da preservação é a duração das coisas, né? Então, qual é a possibilidade, quais são as possibilidades, quais são as alternativas que nós temos de garantir a permanência de alguns valores, e valores representados nas arquiteturas ou nos estabelecimentos urbanistas, né, das nossas cidades, nos padrões urbanísticos das nossas cidades. Eu acho que essa é uma luta de todos, né? Uma luta, um trabalho, não vou falar luta porque aí dá um sentido um pouco pode ser negativo, mas é um trabalho comum, né? Então a gente tem que precisa associar a população, e a população começando com a juventude, né? Até mesmo no ensino fundamental, né? Porque quando no ensino fundamental você direciona para a universidade, direciona as escolhas, né? E aí os engenheiros, os arquitetos, os sociólogos, os pedagogos vão todos trabalhar em conjunto para isso. E claro que esses estudantes formados na universidade se estabelecerão nos quadros públicos. Então o governo é produto dessa formação. Então a preservação integrada, ela só pode ser conseguida de uma maneira mais ajustada se a gente trouxer o aluno da escola fundamental para o nosso campo. Isso é importante a gente fazer. Eu acho que hoje isso está bem melhor do que há 20, 30 anos atrás. Acho que cada vez mais as pessoas estão atentas, né, que é necessário conservar, né? E o mundo está pronto, o que é preciso é conservá-lo. Duas edificações me chamaram muita atenção, três, vamos dizer assim. A igreja de Santa Rita, o colégio do Oscar Niemeyer, lá em cima, e aquela residência do Lucimar, aquela mais antiga que ele tem, com aquela menorzinha que tem uma implantação meio esconsa no terreno. Eu acho aquilo muito bonito, muito interessante, como aquela casa se dá para a avenida. E também o outro edifício, também do próprio Lucimar, que fica numa esquina, onde ele resolve um terreno difícil, usando o pilotis, o terraço-jardim. Essas edificações, elas são edificações que se dão ao terreno, se colocam no terreno, se dispõem ao lugar, né? Se a gente for observar, essa vamos dizer assim, é a categoria ou a qualidade mais alta dessas edificações do moderno, né? Do estilo, vamos dizer assim, modernista, que a cidade tanto preserva, né? Bom, a gente tem um plano, para entender o plano do turismo, né?
a gente precisa, vamos dizer assim, direcionar esse turismo, qualificar esse turismo. É um turismo arquitetônico, é um turismo cultural. Então, como é que a gente vê o que é o turismo, né? As cidades que não são polos, né, como Cataguases não é um polo na região. Cataguases está na área de abrangência de Juiz de Fora, né? Então ela decorre, né, dessa situação a preservação desse patrimônio, né? Então é preciso chamar atenção para ele. É preciso trazer os estudantes de arquitetura, né? É preciso que os professores de arquitetura, que os nossos arquitetos, né, maiores, tanto que a gente tem hoje aqui nesse congresso a presença do arquiteto Marcelo Ferraz, que é hoje uma dos nossos, enfim, maiores, né, e melhores representantes da atuação do arquiteto, da ação do arquiteto face à preservação, né? O trabalho do Marcelo Ferraz é nitidamente voltado para esse ponto, né? Para esse nosso objetivo do Congresso. Então, o Congresso realizado aqui traz essas pessoas, né? Propicia o encontro dessas pessoas, propicia aos estudantes conhecerem essas pessoas, né? Teóricos, arquitetos de projeto, enfim, historiadores da arquitetura estão aqui reunidos no sentido de promover conhecer e reconhecer esse patrimônio. Essa é a importância. E isso, certamente, o poder público vai estar atento, né, a esse movimento. Cataguases me surpreendeu, né? Eu acompanhei meio lateralmente o processo de tombamento de Cataguases pelo IPHAN, né, o estudo de tombamento pelo IPHAN, e aí, né, mais ou menos conheci de fora, né, de uma ação protetora, mas com base na legislação, né, na aplicação da legislação. Mas eu tinha notícia de Cataguases com relação ao movimento literário, que foi o que originou, certamente, essa vamos dizer assim, essa base, né, para que a arquitetura pudesse se desenvolver, né? Um movimento literário reconhecido nacionalmente e internacionalmente, no sentido de desenvolver o Brasil, de destacar o Brasil por meio da sua literatura, né? Minas Gerais tem muito isso, e Cataguases, era essa notícia que eu tinha de Cataguases, né? O desenho feito pelos seus literatos e depois pelos arquitetos que vieram nessa onda, vamos dizer assim. Então me surpreendeu muito positivamente, né? A vontade da população, o interesse dos estudantes, dos professores que estão aqui, realmente foi muito bom, está sendo muito bom. O IPHAN, quando ele tomba individualmente, né, ele mantém um sentido de proteção da pureza daquele momento, da integridade do bem, do imóvel naquele momento, que seja mantida essa integridade. Então, ao longo do processo, certamente, algumas necessidades internas das famílias podem mudar, né? Dado que as pessoas, ao longo de 50, 60 anos ou 100 anos, né, os grupos sociais, eles mudam, né? Você precisa colocar uma lavanderia, você precisa ter um computador. Então, como fazer para adequar o espaço a essas necessidades, vamos dizer assim, temporalmente definidas? Então, quando você tem um imóvel, você tem a relação desse imóvel com o lugar. Então, isso deve ser mantido. O que é isso? São as características dos elementos de arquitetura, dos elementos de composição, né? Volumetrias, esquadrias, materiais, e principalmente a garantia do entorno desse imóvel. Porque a arquitetura, ela não fala sozinha. A arquitetura fala com o lugar, né? Então, as relações de diferença e de articulação com o lugar têm que ser também garantidas. Não é isso? Então, a gente não pode ter quebras súbitas de gabarito, né? A gente não pode ter ruas, os parâmetros urbanísticos rompidos de repente, e aí transformar o imóvel tombado isoladamente numa ilha. Então, há que ter critério e há que ter um acompanhamento, né? Mas principalmente uma promoção do conhecimento. As pessoas que usam, as pessoas que transitam, as pessoas que vivem, inclusive, daquele valor,
né? Elas têm que reconhecer que aquilo é importante ser mantido, ser mantido. E o que importa é a duração daquilo. A gente fala muito a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade significa duração, permanência, né? É isso que caracteriza a palavra. Sustentabilidade é um atributo do que permanece. Permanece para o futuro, né? Garantir que aquele valor, que aquela estética, que aquela, enfim, que aquele lugar seja sempre valorizado, né? Sempre utilizado, né? Eu não estou dizendo que uma residência não possa mudar de uso, né? Caracteriza bem a boa arquitetura poder ser utilizada de diversas maneiras e poder ser adaptada, né? Então, temos que garantir isso. Então, acho que o papel do IFAM é acompanhar, é monitorar, como se chama a palavra técnica, monitorar, mas acompanhar, estar ali cuidando, divulgando, promovendo e estudando, né, o que a sociedade está querendo para manter, para preservar, para sustentar. O IFAM faz parte do poder público, né? O IFAM é o poder público. A gente pode talvez diferenciar o poder municipal, né, dado que o IFAM é uma categoria federal, né? E quando o IFAM vem e tomba, preserva, ele é o responsável, né? O trabalho de articulação dos interesses, dos diversos interesses, né, sociais, deve ser feito pelo IFAM. Quer dizer, essa chamada conservação integrada, no sentido de identificar os agentes que positivamente podem atuar, é um papel do IFAM também. Mas isso também vem da sociedade, há a demanda da sociedade, né? É claro que o poder público, como representação dessa sociedade, né, o poder governamental, vamos dizer assim, porque a palavra pública ela abrange todo mundo, né? A palavra pública abrange o público e o privado, né? Vamos falar de governamental, né? Então, o poder governamental, ele está ali representando isso. Então, ele tem que garantir que essa regulamentação seja cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais aprimorada no sentido da permanência, no sentido da duração desses valores. Afinal de contas, esses valores são valores universais e atemporais. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para garantir que a temporalidade desse espaço seja mantida atemporalmente. É isso? Vamos tirar o tempo. Nós não podemos dizer assim, Cataguases parou no tempo. Não, Cataguases quer garantir que o tempo, né, que esse tempo seja valorizado, né, que ele seja usado, que ele seja... Mas isso é, quando eu falo Cataguases, eu estou falando tanto o poder governamental quanto a sociedade, os grupos, né? E aí a juventude, né, os jovens é que estarão com a lei, né, na mão.